Tudo bem. Ok. Aí, vamos continuar aí. Gente, eu quero deixar em aberto. Agora, eu queria que vocês comentassem o que eu falei até agora, para poder acrescentar ou perguntar, para dar dinamismo na reunião. Queria a participação de vocês. Comentem aí com relação a essa pequena introdução. Eu vou comentar um pouquinho do que eu acho. Comente, pode comentar. Bom dia. Bom dia, eu sou João, né? Sou João Neto. É o seguinte, em relação ao que você falou, né, em relação à ufologia, eu vou falar a respeito também dessa pandemia, entendeu? Em todos os grupos que eu participo, de muito grupo, eu sempre tentei falar em ufologia, entendeu? Tocar no assunto, repassar coisas. E o que eu vi é que as pessoas estão com a cabeça, com a mente se abrindo, tanto para a ufologia como para o espiritualismo. Eu não sei se é a pandemia, se é o medo de morrer, tu tá entendendo? Eu sei que pessoas... Eu sei que a ufologia está tendo um momento ímpar, tu tá entendendo? Sim. Nesse momento de pandemia. Você certo? pode falar, João, pode falar. Então, eu acho que a ufologia está tendo um momento ímpar nesse momento da pandemia. Tanto com o aparecimento de novos estudos, né? Aparecimentos no mundo todo, né, cara? Que tá acontecendo, e pessoas que tinham uma mente fechada, tanto para eu acho que o cara que tem uma mente fechada para a ufologia, ele tem a mente fechada para a espiritualidade, né? Eu acho que se você fechar demais a mente para as coisas, você vai estar fechando para outra. Porque não sei o que, é um dogma da igreja e tal. Não. Eu acho que você tem que deixar outra pessoa ficar à vontade. Entendeu? Eu mesmo estou com saudade para minha missa. Toda terça-feira eu vou para a missa. Lá. E outra coisa. E minha cabeça está aberta a outros pensamentos. Eu participei de uma reunião online que a pessoa disse: meu poderoso Deus já. E aí, na hora que eu vi ela dizendo isso, eu fechei um pouco minha cabeça, mas aí eu disse: eu tenho que respeitar. Tu tá entendendo? Então, nesse momento de pandemia, tá sendo um momento ímpar. Eu vejo que colegas meus que tinham a cabeça fechada, tudo, já comentam as coisas que eu boto, tu tá entendendo? Já mais aceitando, entendeu? Eu falo muito do contato, eu falo muito que queria estar vivo para ver o contato, como eu falo pro meu filho, que queria estar vivo para ver o contato público, né? Eu acredito que o contato particular já houve. Então, cara, eu acho que esse é o momento que a gente tá certo em fazer essa reunião, cara, que é um momento que a gente tem que aproveitar, certo? E é um momento que as pessoas veem a vida mais curta, entendeu? Se eu pegar a pandemia, eu vou morrer logo. Então, abrindo a cabeça. E com isso aí, a gente vai enfatizar esses estudos. Eu acredito que esse momento é bem propício, né? Que o mestre Tucano foi bem feliz nas palavras aí. Então, vou dar a oportunidade para outra pessoa estar comentando aí. Bom dia. Por enquanto, o tema discutido é ufologia, mas eu tenho assistido muito às palestras da Mônica de Medeiro, né? Gosto muito dela, né? E ela tem falado muito, inclusive tem havido palestra de mais de 1 hora com perguntas e respostas da ET Sheiliana. Então, eles confirmam direto dessa junção que sempre houve, principalmente agora, de espíritos de outros planetas, como o dela, por exemplo, dentre outros, ajudando o Brasil, ajudando o mundo nesse momento. Né? Então, inclusive, ela falou do Eurípides Barçanufo, que foi um grande trabalhador do movimento espírita, e ela fala que 200 anos, antes da última encarnação dele, ele viveu onde ela vive hoje, a Sheiliana. Então é muito importante, eu achei que o João Neto foi muito feliz na colocação dele, e a gente precisa abrir a nossa mente. A gente está num momento que pede isso da gente, é século XXI. As coisas estão acontecendo aí, se a gente buscar resposta para esse momento de pandemia, a gente não vai encontrar outro senão pensar num ser maior que está permitindo tudo isso, e tem um porquê.
com certeza. É verdade, eu vou acrescentar um pouco aqui, já que vocês introduziram nessa questão da espiritualidade. E o que o João falou também, que as pessoas agora na pandemia estão, né, mais interessadas. Bom, se a gente for levar pelo lado da espiritualidade, tem a explicação de que a Terra estaria passando por um momento de transição planetária, né? Então, algumas pessoas realmente estão se abrindo ao momento dessa abertura. Algumas pessoas que já estavam despertando, agora despertaram completamente. E outras que ainda não estavam, estão começando e talvez, né, isso assuste um pouco. Então, durante essa abertura, não é só uma abertura da questão da espiritualidade, que você está se descobrindo, que você está com medo de morrer, que todo mundo está com medo de morrer mesmo, mas para tudo. Até porque a ufologia, ela entra nisso, né? Essa questão da participação de outros seres, de outros planetas, ou até mesmo espíritos que estiverem vivendo em outras dimensões, sei lá, tudo isso é abordado. Então, as pessoas, eu acho que o tempo de você ficar fechado na sua caixinha, ou o tempo de você perder criticando, apontando a religião do outro, a crença do outro, eu acho que não cabe mais, porque você se vê num momento que o tempo já não... A gente tinha mania, na verdade, de deixar assim, não, eu posso aprender amanhã, dizer isso amanhã. Não, amanhã eu abro a minha cabeça. E o amanhã já não está mais tão seguro assim, né, nesse momento, para ninguém. Então, acho que esse momento de incerteza, ele traz essa abertura para vários campos. As pessoas estão se descobrindo em vários campos da vida e estão se permitindo, porque vai que amanhã não dá tempo, né? Então, essa questão da ufologia é inegável, eu acho. Agora não tem mais acho que assim, a coisa está tão séria, digamos assim, que até o governo americano já liberou algumas imagens, né, para ver assim que não dá mais para esconder, não dá mais para botar debaixo do pano. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque também tem muitas pessoas que tentam deturpar isso, colocando estudos não muito confiáveis. Então, acaba que levando outras pessoas que talvez iriam querer saber um pouco, ficarem meio desconfiadas e acharem que é meio que um charlatanismo, alguma coisa do tipo. Mas quando, por exemplo, nesse grupo, algumas pessoas se propõem a estudar realmente de forma séria, como o mestre falou, ninguém é dono da verdade, né? Então, eu acho que o caminho realmente é a investigação. Eu também gosto de assistir as palestras da Mônica, gosto muito, né? Dela e da Margarete. Elas têm essa abertura um pouco mais espiritualista mesmo, né? Juntando a ufologia com o espiritualismo. Então, eu acredito que nós estamos nesse caminho certo, que é o caminho da pesquisa, que é o caminho realmente da junção da ciência e da espiritualidade, que eu não sei porque ao longo da história foi separada, porque os grandes mestres da humanidade nunca fizeram essa separação, pelo contrário, talvez porque as pessoas hoje confundam religião com religiosidade, que são coisas completamente diferentes, mas eu acredito que a gente tem que aproveitar mesmo essa abertura aí das pessoas, nossa própria abertura, e tocar para frente, fazer o maior número de pesquisas possíveis. É isso. Posso fazer um comentário? Olha. Posso fazer? Pode fazer, tranquilo, fica à vontade. A grande questão é que a ufologia precisa da ciência para explicar determinados fenômenos. Tipo, no pouso de uma nave, quando a nave pousa, precisa de alguém que entenda da biologia para entender aquele local em que a nave pousou. E etc. As outras ciências, como foi dito no começo, elas podem ajudar a tentar explicar os fenômenos da ufologia, o fenômeno UFO, no caso. Seja visto no céu, seja o pouso de uma nave, não, seja um contato. Que as modalidades científicas também podem ajudar a explicar determinados fenômenos ou determinados acontecimentos psicológicos. E com relação à espiritualidade, Kardec também fala, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Está muito claro lá.
Fala também no livro dos Espíritos, a pluralidade dos mundos. Chico também fala no livro, tem um livro chamado Astronautas do Além. Está lá, claro isso. Tem um livro também que ele fala Cartas de uma Morte. Ele fala sobre seres de outro planeta. Evolução em Dois Mundos. De André Luiz. Muito bom também. Então, tem muita coisa na doutrina espírita e nas obras do Chico que são relacionadas à ufologia, relacionadas à questão dos extraterrestres, sejam eles espirituais ou não, mas está lá. Enfim, é um assunto bastante rico, né? Com muita riqueza na doutrina espírita, né? Aí basta a gente tentar fazer essa ligação entre o espiritismo, a espiritualidade e a ufologia científica, chamado, né? Enfim, basicamente era isso que eu queria comentar. Alguém mais quer falar, gente? Quer se pronunciar para a gente poder partir? Eu gostaria de fazer um comentário. Pode fazer, fique à vontade. Fique à vontade, pessoal. Quem me pediu a palavra foi o Almir. Bernardo. Ô, bom dia, Bernardo. É porque está aparecendo só seu nome, nós não estamos lhe vendo. Bernardo. Eu estou vendo aqui. Peça, só você clicar lá para colocar em vídeo. Exato. Tá travado o vídeo aí. Tá só o áudio. Isso, tá só o áudio. Se o Almir liberar o áudio dele também, que não tá aparecendo o áudio dele. Se Almir? É. Tava me ligando aqui direto. Pode ser só com áudio, porque eu não estou conseguindo aqui. Então vai lá, Bernardo. Mande com áudio. Tá aí adiantando. Certo. Estão ouvindo? Tô ouvindo. Fique à vontade. Certo. Bom, amigos, para todos, bom dia. Bom dia. Bom dia. Nós que gostamos de ufologia e acreditamos, né? Temos, assim, muito conhecimento em todas as áreas, porque ufologia requer muita leitura, pesquisa, né? Eu tenho algum material que eu gostaria de mostrar para vocês, mas tem que ser presencial. Vamos aguardar aí o fim dessa pandemia, né? A gente conversar um pouco sobre isso, né? Eu queria falar sobre aspectos religiosos que eu li há bastante tempo, principalmente no Velho Testamento, com relação à espiritualidade e determinadas situações que mostram lá que realmente eu acho que foi mal interpretada ou foi copiada depois, mas o que deixou bem claro é que tem muita coisa lá. Vocês vão ver que tem até um curso agora aí na Academia da Ufologia a respeito disso. Tem muitos aspectos lá que são muito sugestivos de OVNIs. Eu já fiz assim, um trabalho há alguns anos atrás mostrando estes aspectos. E gostaria de mostrar assim, para vocês, mas seria adequado uma reunião presencial. Bom, vou aguardar aqui o pronunciamento de vocês. Gente, tem mais alguém? Você terminou, Bernardo? Terminei. Posso fazer um comentário? Tem mais alguém? O vídeo. Posso fazer um comentário? Tranquilo, quem é? Pode. Eu gostaria só que o Bernardo, por favor, repetisse bem em relação ao curso que ele falou, que eu não quis interromper, não entendi. Certo. O curso vai ser disponível agora, eu acho que é em julho, mas você pode entrar na Academia da Ufologia, que é um braço lá do portal UF, né? Vai ter um curso só sobre isso. Aspectos. Posso fazer um comentário? Sobre ufologia no Velho Testamento, nos estudos religiosos, na atividade. Interessante, muita coisa lá. Muito interessante. Obrigada. Posso fazer um comentário? Pronto, Gregório. Fazer, fica à vontade. No caso da Bíblia, a passagem de Ezequiel no Velho Testamento é rico em ufologia.
Muito rico. É. Eu não sei se a igreja te retirou da Bíblia ou não, se continua, Não. mas Não, ainda segue. saiu, né? Não, saiu não. Não? Tá lá. Tá lá, né? Muito rico em acontecimentos ufológicos. Tá lá, muito claro lá. As carroças de fogo, né? Que viajam Sim, pelo céu. carruagem Tá de Bíblia. fogo, né? Tá lá. É, exatamente. Tem muitos É, aspectos. alô? Gente, tem mais alguém que quer se manifestar para a gente poder dar prosseguimento? Eu acho que seria muito bom a gente falar um pouco sobre a Operação Prato. Se É, alguém quiser fazer um comentário. vamos deixar lá para frente, que vai entrar na hora do casuístico, que é lá na frente, Isso. viu? Tá ok. Terminar logo essa introduçãozinha bem aqui, saber se alguém mais quer se manifestar em relação a isso, para a gente dar um prosseguimento. Tem mais alguém que quer falar? Inclusive, eu quero parabenizar todos os pronunciamentos aí, foram muito bons. Todo mundo colocou bem colocado e todo mundo respeitando a ideia de todos, e assim a gente vai para frente. Eu concordo com vocês também, as ideias batem com a minha, senão não estaria aqui, né? E a gente está aprendendo um com o outro, né? O outro, eu só faço aprender. Hoje em dia eu só faço também, aprender. sou eterno aprendiz. E me permito, Eu só quero faço aprender. fazer Me isso diga sempre. Eu também, quero só aprender. Me diga uma coisa, tem mais alguém nessa introdução? Porque dentro da introdução eu queria falar mais um pouquinho aqui, para a gente poder avançar para a casuística aí, dos OVNIs. Pois vamos dar Mais alguém? prosseguimento. Não. Pode concluir logo, né? Então, vamos lá. Então, eu falei do momento em que a ufologia ficou encarada como um meio científico. E dentro do meio científico, fica um pouco de descredibilidade pelo seguinte: se for pegar a ufologia somente no aspecto científico, ela fica engessada. Não tem como você, através dos postulados somente científico, entender a ufologia, entender o que acontece. Porque, por exemplo, se nós formos estudar a questão das enormes distâncias que existem entre as próprias estrelas, não precisa nem ser as galáxias, as próprias estrelas dentro de uma própria galáxia, são de distâncias muito grandes, mas muito grandes mesmo. Então, assim, seria um absurdo a nossa tecnologia, a gente poder entender, veja bem, os OVNIs no sentido da tecnologia da ciência moderna. Então, outra coisa, da ciência humana, outra coisa interessante, por exemplo, eu me lembro que na época medieval, e na época mais para trás, o homem achava que a Terra era o centro do universo. E achava também que a gente era o centro de tudo e que o Sol girava em torno da Terra. Com o passar do tempo, nós descobrimos que nós somos tão insignificantes até dentro do próprio sistema solar. Nem aqui nós somos tão assim, porque você vê que existem planetas aqui maiores do que a Terra. Nós somos apenas um planetinha que gira em torno do Sol, entendeu? Como qualquer um outro planeta. Mas acontece que o ser humano ainda hoje acha que para poder essa questão de saber se tem vida em outros mundos, em outros orbes, ele pega a medida humana. Pela medida humana é muito complicado. Agora, tem um detalhe, o homem também não pode chegar e dizer assim, eu aceito de qualquer forma, sem ter uma avaliação, sem ter um estudo. Eu vejo da seguinte forma, devemos observar o crivo da ciência, mas também abrir para outros conhecimentos. Agora, esse outro conhecimento também não pode ser relegado ao achismo. Então, nós podemos o quê? Ter métodos e maneiras de observar as coisas sem ter que engessar só cientificamente e nem ter que cair também no risco do fanatismo. Porque no risco do fanatismo, das ideias lunáticas, como a Kelly falou naquela hora, eu concordo muito bem, que existe pessoas que têm um conhecimento, tentam colocar o entendimento da ufologia numa pseudociência que não fica legal. Ou então entrar num misticismo, que aí é complicado, porque vai atrapalhar tudo. Então, o que deveria ser? Um estudo feito à luz científica e também no conhecimento espiritualista. O nosso amigo Gregório citou muito bem aqui, todos que falaram aí citaram essa questão da espiritualidade, e eu concordo com todos vocês na questão, eu concordo também na questão das obras de Kardec,
Mas eu digo para vocês também que existem outras doutrinas, e essas doutrinas também vão fundo. Eu vou agora falar do meu caso. Eu, na verdade, eu não sou kardecista, eu sou umbandista. E dentro da Umbanda existe uns estudos extraordinários que mostram esse contato. Inclusive, hoje em dia, eu estou estudando, à luz da doutrina umbandista, as chamadas realidades. Ou seja, nós não vivemos numa só realidade. Se a gente olhar para o universo, existem várias realidades. Dentro do próprio mundo, dentro da própria Terra, existem muitas realidades. A realidade do povo brasileiro não é a mesma realidade do povo norte-americano, e nem a realidade do povo russo, nem do povo japonês ou chinês. Então, são realidades que, quando observarmos essas realidades, aí nós vamos ter uma compreensão de que o conhecimento não fica atrelado só ao que nós ingessamos através da nossa maravilhosa ciência, e ainda tem muito que galgar. Eu me lembro que no começo do século XX, os cientistas já chegaram até a achar que iam responder todos os mistérios, e todos os mistérios, vamos dizer assim, da natureza, o que intrigava os homens. Quando adentrou o século XX, a própria ciência, principalmente com a teoria da relatividade, com a física quântica, mostrou que tinha muita coisa ainda para ver e para poder explicar. Então, hoje, nós também não podemos engessar, embora nós temos que tomar muito cuidado com o enveredamento, né, enveredar em coisas que a gente não possa, tipo assim, a gente não possa explicar. Mas eu sei que existem realidades que nós jamais, talvez, vamos conseguir explicar. Tem coisas que não tem como explicar, mas nós podemos vivenciar essas realidades e saber ao ponto de que não existe só um tipo de realidade. Eu li há pouco tempo um livro que ele é antigo. Esse livro, ele é um livro que fala, ele é o livro dos mundos esquecidos. Ou seja, é um livro que trata das várias civilizações que já existiram na face da Terra e que essas civilizações elas foram até esquecidas, foram deixadas de lado, e elas têm um conteúdo cultural, um conhecimento tão grande e até avançado para a época delas, mas que com o passar do tempo, para a própria história, o passar do século, elas foram sendo esquecidas. E era um conhecimento muito grande dessas civilizações do passado. A gente pode ver a civilização egípcia que tinha um conhecimento muito grande e que se perdeu no tempo. Então, assim, quando nós tratamos de ufologia, nós não podemos engessar só num tipo de conhecimento, porque nós vamos correr o risco de estar o quê? De estar perdendo o entendimento. Vamos ver o seguinte, pelo que nós sabemos hoje em dia, o fenômeno UFO, o fenômeno OVNI, nós já sabemos que está numa realidade diferente da nossa. E é um fenômeno que hoje nós podemos dizer que é um fenômeno real. Como? Certa vez foi perguntado a um ufólogo, eu achei muito interessante essa resposta que ele deu. Perguntaram ao ufólogo assim, mas você não acha que a ufologia ela está muito ligada a essa questão do achismo, do lado psicológico, do lado sentimental, do lado espiritualizado? Você não acha que é muito perigoso esse campo? Sabe o que é que o ufólogo respondeu? Radares e aparelhos de registro e de caça que procura captar objetos não identificados, ele não tem sentimentos. Então eu concordo com essa ideia também. Quando eu digo que avistei um OVNI, quando a pessoa diz que viu um OVNI, não tem contato, muita gente leva em dúvida. Mas é uma coisa que você deve entrar em consideração. O radar. Quando um radar capta algo assim que ele não consegue identificar, porque muitas vezes esses radares modernos eles podem captar uma gama muito grande de fenômenos do qual eles podem dizer que são já identificados. E quando eles gravam, fica até registrado e gravado. E eles conseguem ver velocidades absurdas, conseguem ver contatos de luz assim, muito diferente, muito estranho, diferente do que nós temos do nosso controle da luz aqui na Terra. Então, assim, são coisas que são o quê? São evidências, ficam gravadas, ficam palpáveis. Então, quando eu digo eu vi ou quando alguém viu, é uma coisa. Mas quando eu tenho um aparelho que pode registrar, gravar e dizer a hora, o momento, mostrar aquilo ali, então passa a ser algo
que deve ser considerado. E quando nesse meio entram também pessoas das ciências, pessoas que são vamos dizer assim, catedrático, que pode dizer assim, que também acreditam, já é outro aval também. Então, quem sou eu para contrapor um astrofísico que diga assim, eu acredito em discos voadores? Porque no momento em que a ciência não pode provar, mas eu também, como um astrofísico, eu tenho também argumentos que podem também ajudar a provar. Aí outra coisa também que nós podemos ver hoje em dia é o seguinte, se eu não consigo provar a existência de UFOs, a ciência também não pode dizer que é mentira, porque também ela não estuda, não tem como provar também. Então eu estou no meio do caminho, então eu posso dizer. Agora o cuidado que eu tenho que ter é de não viajar na maionese e sair pegando tudo que eu escuto por aí e dizer isso é fenômeno ufológico, e aí a gente tem que andar em terra firme, porque nós estamos tratando com algo sério. Não podemos estar enganando a população. Então tem que estudar algo sério, mas com abertura. Eu gostaria de fazer um comentário em torno disso aí, justamente isso aí, viu? Isso. Vou passar a bola para vocês agora. Fique à vontade, Miguel, pode falar. Porque você entrou agora, Galberto, Miguel. Oi. Eu quero me inscrever depois do Miguel. Pronto, depois é você. Já está inscrito. Obrigada. Vocês estão me ouvindo aí, né? Muito bem. Tranquilo, Miguel, fica à vontade. Alô, Pois olha, você entrou numa questão que eu acho que me diz respeito, sabe? Mais diretamente. Tranquilo. Eu costumo ser muito chato em relação a algumas questões, mesmo relacionadas ao meu espiritualista e espírita, né? Não sei como é que os colegas já me taxam, de repente já me taxam de um cara que estraga os prazeres, né? Estraga prazer. Não. Ah, bem, mas o que é que eu quero dizer? É que você falou bem na questão da gente estar com os pés no chão, mas, ao mesmo tempo, ter aquela abertura, né, para você aceitar fenômenos, e você tem um registro palpável, é um aparelho que registrou, uma câmera, um áudio, né, você tem um registro, e você, ao estudar aquele registro, pesquisar sobre aquilo, investigar, você perceber que ali é um fenômeno desconhecido, ou seja, os meios pelos quais ele foi conseguido, os meios pelos quais ele foi atingido, eles são diferentes dos meios normais. Quando eu digo, por exemplo, que eu obtive uma voz paranormal, né, num aparelho que de repente estava desligado, fugiu da normalidade. Então, é um fenômeno que está além do normal. Então, é paranormal. Então, se tem aquele registro lá, se ele foi obtido, cabe ao investigador sério fazer análise daquele registro para identificar se houve fraude, se não foi. E aí, por um processo de exclusão, ele vai derrubando todas aquelas hipóteses, né, que não servem, até chegar àquela que, de repente, ele pode, né, ter considerado como hipótese e ficou rejeitando, e ele não vai mais poder fugir daquilo ali, né? Então, isso a gente pode levar para a ufologia, a gente pode levar para a paranormalidade, a gente pode levar para os fenômenos espirituais, espiritistas, mediúnicos, de canalização, da Umbanda, seja lá do que for. Por quê? Porque o que a gente sabe? A gente sabe que o fenômeno existe. Ele existe desde quando o mundo é mundo. Por exemplo, quando a gente vai na história, que vai pesquisar a respeito das sibilas, dos oráculos, dos profetas, todos eles cabem num fenômeno só, que é o plano, com algo mais além, algo transcendente. Então, você tem um fenômeno único ali, mas você tem um leque de explicações, são as teorias, são as especulações em torno do fenômeno. Agora, essas teorias, as especulações, elas vão de encontro ao fenômeno, elas derrubam o fenômeno? Não, de forma alguma, porque você vai ter interpretações. Cabe ao investigador saber qual que é a interpretação mais racional, mais coerente. É isso que cabe à investigação. Por quê? Porque o fato existe, está lá. Então, por exemplo, quando você leva a ufologia para o lado mais místico, mais esotérico, mais espiritual.
né? Eu tava pesquisando rapidamente ontem e existem 3 vertentes dentro da ufologia. É a científica, a mística ou esotérica e a holística. O que é que diz a holística? A holística, ela faz uma integração dos outros 2. Ou seja, a holística permite essa abertura. Quer dizer, o ufólogo não fica somente na racionalidade, né, da investigação, do fato, mas ele transcende um pouco a sua especulação, vai além e tenta fazer o link com outros fenômenos relacionados com a espiritualidade, por exemplo. Né? Aí seria o caso da gente citar aqui o exemplo da canalização, quando a médium diz que está incorporando, né, um alien, um suposto espírito alienígena. Então, quer dizer, dá uma abertura para você fazer essa pesquisa, né, voltada para esse lado. Agora, é importante que se diga, né, que dentro da academia, dentro da comunidade científica, a ufologia ainda ela é tratada como um campo de investigação e especulação. Ou seja, é multidisciplinar, porque a gente tem essa possibilidade de integrar várias outras disciplinas, antropologia, história, astronomia, astrofísica, existe essa possibilidade. E também da espiritualidade, né? Mas dentro do meio científico é considerado só como um campo de investigação e especulação. Então não há essa aceitação, né, generalizada de todos. Vez e outra que você vê um astrofísico, né, que se debandia e não, existe essa possibilidade. Então ele acredita os fenômenos de aparições, aí já faz uma investigação de forma individual ali. Mas eu acredito, por exemplo, que vai haver uma aceitação maior à medida que o tempo for revelando, né, for dispondo muito mais caminhos aí de investigação, de aparições, e que esse volume maior de informação for aumentando. Então, acredito que vai haver uma tendência maior de uma aceitação maior em relação a isso. Com relação ao contato, se é recente ou não, eu já discordo um pouco. Não acredito que esse contato ele vai se dar em poucos anos, 2 anos, 3 anos, 4 anos, pelas razões que eu já expus, inclusive até no grupo. Porque eu acho que existe muita coisa a ser trabalhada no ser humano, né, nos próprios cientistas, nos pesquisadores e tudo. E essa forma mais individual do ser, né, de aceitação de uma crença, de retidão de caráter, essas coisas que ainda precisam ser moldadas ainda, né? Então era isso que eu queria falar. De repente, se surgir uma outra oportunidade de estar falando assim um pouco mais no aspecto astrofísico, a gente entra aí no assunto. Alô? Miguel tá falando? Oi, Miguel. Sim, terminei já. Mestre Tucano, alguém avisa para ele aí que o áudio dele desligou. Pois eu tô ouvindo vocês agora. Eu perdi muita coisa, gente, mas me perdoe. É questão de corrigiu, tecnologia, mídia, tudo isso atrapalha. Mas antes eu estava direto com o Tucano. Seu Almir, depois que eles falaram aqui, eu vou lhe dar a palavra. Tá ok. Lucimar, fique à vontade, Lucimar, fique à vontade. Pronto. É uma coisa um item que vai acrescentar, mestre, o que você estava falando. Eu estive assistindo uma palestra da Mônica Medeiro e ela recebia na hora, na oportunidade, o espírito Tupã. Com certeza você conhece. E lá ele revelou que o caboclo Cobra Coral é um extraterrestre que se comunica na Umbanda e que poucas pessoas sabem que é um extraterrestre. Então, para nós, espiritualista, principalmente esse momento universalista, que eu estou adotando isso também, e para mim é uma coisa assim, muito boa, porque na minha concepção se faz necessário, por uma série de razões. Então, é muito bom porque a gente fica, de repente, tomando conhecimento de coisas que a gente jamais imaginou que fosse acontecer. Né? Ou seja, é um espírito que ajuda muito e é um extraterrestre. E muitos, com certeza, não sabem disso. Eu não sabia. Eu soube depois dessa confirmação do espírito Tupã. Era só isso que eu queria colocar. Depois eu falo com você
no privado, mestre Tucano. Ah, sim, tudo bem, fica à vontade. Obrigado. Ótimo. Um comentário. É nosso amigo Bernardo. Posso fazer um comentário? Pode. Faça. O Depois é Wagner o estava Bernardo. inscrito, mas o fone dele está desligado, Gregório. Você E pode quem? falar. Peraí. Posso fazer um comentário? É o Miguel, é o Miguel? É o Gregório que quer falar. O Almir Wagner. Deixe logo o Bernardo. Ok. Gregório, depois deixa ele, porque aí tem seu Almir e depois você, viu? Tá ok, tá tudo bem. Obrigado pela compreensão. Vamos lá, Bernardo, você. Fica à vontade, Bernardo. Bernardo, tá me ouvindo? Bernardo. Bernardo, tá ouvindo? Está com algum problema aí, né? Você tá me ouvindo, Lucimar? Tá? Estou lhe ouvindo muito bem. É porque o vídeo do Bernardo não está ligado aí, então ele não vê. Aliás, a gente vê, pode ser que a gente aqui não esteja vendo ele. Talvez. Mas, Bernardo, nada? Eu vou passar para frente. Seu Almir, pode falar, seu Almir. Fica à vontade, para a gente poder continuar. O áudio do Almir também está desligado. Desligado? Está desligado. Eu não estou vendo. Seu Almir. Vou ver aqui Seu o Almir está pessoal. com problemas de conexão, seu Almir. Pronto, o Bernardo também está. Vamos passar então. Vamos passar para o Gregório então. Vai lá, Gregório. Fica à vontade. É só um comentário. Pode comentar. Tá ouvindo? Tô falando? Ouvindo, fica à vontade. Sim. Eu acho que eu acredito na espiritualidade, eu acredito na mediunidade, mas a canalização de um médium a gente tem que levar como possibilidade e não como verdade. Eu entendo assim. Isso. É só esse comentário que eu queria nesse momento. Gente, tem mais alguém que quer fazer algum comentário em relação ao que foi dito? A gente possa poder passar aí para a última parte aí dos comentários. Eu queria alguém? só... Tem que ver o só fazer... Fala. Tá me ouvindo? Pode ficar à vontade, Ana Kelly. Pode ficar à vontade. Estou ouvindo e estou vendo. Só fazer uma colocação rapidíssima, porque foi falado aí das civilizações que ficaram esquecidas, né? Não precisa ser rapidíssimo, não. Fale tranquilo. Porque geralmente quando nós lembramos de civilizações, né, que tiveram uma grande importância para a humanidade, vem à nossa mente a egípcia, que com certeza, inegavelmente, é uma das mais importantes do mundo, foi uma grande contribuição. Mas, digamos assim, aqui mais próximo de nós, né, aqui na América, tem, por exemplo, existiu a civilização Inca, que foi extremamente importante, inclusive nesse quesito de astronomia e ufologia. Então, muitas pessoas não sabem disso. Nós que somos da América desconhecemos essa importância dessa civilização, porque, infelizmente, ela ficou descrita apenas como uma civilização indígena, de agricultores, e que foi aí dizimada pelos espanhóis. Sendo que é uma civilização junto com a Azteca, né, lógico, e a Maia, são civilizações que deram uma contribuição para a ufologia e para a astronomia gigantescas, são civilizações que formaram calendários extremamente compatíveis com os nossos, são civilizações que sabiam da existência de planetas, de estrelas, e a gente tem que lembrar que naquela época eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje, então assim, era por cálculos, era por sombras, era por observações. Então eu acho que essas civilizações dentro do nosso grupo de investigação também têm que ser investigadas e respeitadas. Então talvez algum outro dia que possa fazer uma abertura só sobre essas civilizações, porque é muita coisa. Não fica só aí uma dica de pauta aí. Ana Kaline, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Inclusive, eu li essa semana e eles já sabiam até que a Terra não era o centro do sistema solar, não o centro do universo, que a Terra era um planeta também. Tinham, como você falou, assim, onde eu li, né? Dá a entender que eles sabiam da questão dos planetas, que tinha planetas além também. Eu li isso aí também, né? Gente, tem mais alguém que quer se pronunciar para que nós possamos passar para frente?
Posso fazer um comentário em cima do que ela falou? Pode falar, fica tranquilo. No caso, a civilização egípcia é muito rica na ufologia. Se você pegar as imagens que tem lá gravadas nas pirâmides, a própria pirâmide, que tecnologia foi aquela que construiu? Se hoje para nós é impossível fazer uma pirâmide daquela, imagina naquela época, 10 mil anos atrás, não tem condições. Eu acredito que houve sim intervenção extraterrestre na civilização egípcia, na civilização maia. Inclusive, Gregório, tem uns indícios aí, né? O Eric von Däniken, ele foi o pioneiro nessa investigação, que saiu pelo mundo, né, procurando esses indícios, esses registros e fotografias. Visitou, inclusive, as civilizações que a Ana aí colocou aqui na América, a Inca, Maia. E ele foi encontrando, né, coisas assim extraordinárias, assustadoras, que naquela época não se tinha ainda lançado um olhar mais detido para isso. E ele foi fazendo fez a catalogação desses indícios e aí lançou a hipótese, né, que esses deuses cultuados no passado, de repente eram astronautas, de repente eles podem ter vindo de estrelas e galáxias distantes. E a forma como esse povo primitivo teve esse contato, né, era uma forma que eles não tinham palavras para descrevê-los. Então, naves eram carruagens de fogo, né? Os aliens eram deuses, né? Porque eles não tinham melhores imagens para descrever esses eventos, né, que observaram. Então, é uma coisa que faz muito sentido. E faz mais sentido ainda o fato, né, de até hoje, a nossa ciência, a nossa tecnologia moderna, com todo o aparato, não conseguir reproduzir, por exemplo, as pirâmides, não conseguir reproduzir blocos que foram cortados com uma precisão incrível, que um fio de cabelo não passe. É uma coisa absurda. Chama muita atenção. E já que você falou aí, Miguel, tem também aquela questão do cálculo fica com relação ao eixo de Greenwich, né? E a diferença do cálculo para o cálculo moderno é muito pouca a diferença, né? E o cálculo que ele faz com relação aos pontos cardeais, realmente a pirâmide está colocada numa precisão muito grande, não só na sua arquitetura, mas também como ela foi colocada, a precisão, para que ela queria, para que ela foi originada. Então, assim, realmente é algo que nos chama muita atenção, embora nós temos que estudar. O negócio é estudar para que possa, né? Você está citando a civilização egípcia, né? E você vê essa precisão como se eles tivessem a intenção de passar isso para a posteridade, ou seja, passar para o futuro, isso, para a nossa época, que eles entendiam, que eles sabiam exatamente onde estava a constelação tal, e qual que era a posição de estrela tal, mostrando isso concretamente, né, nos seus cálculos, nas posições em que as pirâmides foram colocadas e como elas estão apontando para o céu. Né? Isso. Gente, tem mais alguém? Nós vamos passar agora para frente, para o último momento. Alô, Miguel. O Bernardo, pode falar, Bernardo, fica à vontade, fale aí. Roberto, né? Pode falar. Pode falar? Pode falar. Certo. Bom, amigos, eu li os livros do Eric von Däniken em 1978, já faz um bom tempo, né? Ele foi um pioneiro nessa questão de investigar a arqueologia do passado. Mostrou que as pirâmides realmente não foram construídas, pelo menos que eu entendi e acredito, não foram construídas naquela época pelos egípcios. Né? Teve alguma intervenção. Lá tem pedras já quase no topo de 25 toneladas. Aquela história de colocar pessoas para puxar em corda não tem o menor sentido. A física pode mostrar isso aí. A gente pode ver isso aí. E as pirâmides, elas estão localizadas quase no mesmo paralelo no mundo todo. Não é só lá, né? Vocês já viram aí? E ele demonstra isso. Só por curiosidade, aqui na foz do rio Oiapoque, tem uma pedra, pode ver isso aí depois, de 100 metros de comprimento, talhada como se tivesse sido por equipamento moderno.
e muito antiga, aproximadamente há 10 mil anos, né? Já foram feitos vários testes lá, inclusive os americanos tiveram lá várias vezes, colocando. Tem muita coisa nesse sentido. A gente tem que marcar um outro dia para falar sobre isso também. Exato. Inclusive, pode Bernardo, ser até o tema da próxima. Bernardo. Exatamente. O Almir conversou, me parece que ele me falou alguma vez aí no grupo, com o Érico Von Däniken, que ele esteve aqui no Brasil várias vezes, né? Olha só, mas... Conversei com ele. Bernardo, com o Almir aí para falar. Bernardo, Sim. você soube do Érico Von Däniken em 78, foi? Eu li os 2 livros primeiro dele em 1978, né? Eu vi sobre ele, sabe quando? Em 74. Miguel, tu já era vivo nessa época? Não tinha nascido ainda, não. Eu vi em 74, eu já estava lendo sobre o Érico Von Däniken, que vi um Globo Repórter e falou exatamente só sobre essa obra dele. Eram os deuses astronautas. Foi uma coisa impressionante para a época. Ele sempre foi famoso, rapaz. Ele sempre foi famoso. Ele escreveu o primeiro livro dele foi em 68. 68. Eu tenho 68. Eu também tenho ele. Ele andou pelos Estados Unidos, ele andou por lá e ele foi barrado algumas vezes lá, sabe? Para falar, tal. Os americanos vieram aqui, nesse local que eu falei para vocês, tal. E ele mostrou que um dos livros dele, bem próximo da casa dele, ele mora na Suíça, na cidade lá. Bem próximo da casa dele, havia uns registros arqueológicos muito antigos, e ele fez até uma paródia. Olha, bem aqui na soleira da minha casa tem algo muito estranho. E ele não sabia. Né? Mas tem muita coisa, assim, a gente... Principalmente com relação aos Estados Unidos, tal, que sempre investiga muito, mas fica na obscuridade. Não gostam de mostrar essas coisas, vocês sabem disso, né? É o domínio, né? Lá, rapaz. Vamos lá. E agora, seu Almir? Vamos lá, seu Almir, fale aí. Seu Almir, tá ouvindo? Seu Almir? Eu acho que o seu Almir não está com... O áudio dele não está... A coisa é pro seu Almir tá assim meio sofrida, faz hora que ele tá tem. Meio sofrida, rapaz. Esse negócio aí... ele não está aqui, não. Tá, ele acabou de entrar no MotoG Play. Ele tá aparecendo, mas o áudio dele não tá. Sim, tá. MotoG Play, é isso mesmo, tá certo. Exato. Eu tô vendo aqui, MotoG Play. Fala, seu Almir! Tá enrolado o negócio aí. Tá enrolado, aí. Seu Almir, pra acertar. Pessoal, podemos partir à frente? Vamos partir para o último bloco, pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. Então, é o seguinte. Nós temos bloco aqui... sem propaganda, não tem propaganda não, né? Tem comercial, não, é direto. Tá. Mas está todo mundo ouvindo aí tranquilo, né? Todo mundo bacana, né? Então, vamos lá. Eu só não ouvi ainda o Júnior. Ele tá falando Pois eu tô querendo... Tô escutando. Agora tô escutando. Ele tá gravando tudo no HD dele, depois é no final, ele é daqueles que deixa depois ele vai fazer um fechamento. Vai soltar a sabedoria dele. Esse povo é sábio. O senhor Almir tá levantando a mão. Pode falar, senhor Almir, pode falar. Ele vai fazer mímica, o senhor Almir? Senhor Almir, pode falar. Ele tá botando aqui a mãozinha, MotoG Play aqui a mãozinha. Um Libra, senhor Almir. O áudio dele ainda tá digitando. Tem que ativar o áudio, né? Porque senão não... Bora pedir pro ZT para dar uma ajuda ele lá. ZT, né? ZT, dá uma ajuda pra ele. Gente, eu vou continuar, viu? Conexão dele tá ruim. A conexão tá ruim, mas deixar que na próxima que vai dar tudo certo aí para ele. Ele tentou. Então vamos lá, gente. Então, para encerrar, o que nós podemos ver? Nós já começamos a falar da questão
da casuística, né? Exatamente de como aconteceu esse fenômeno ufológico, desde o começo do mundo, desde o início das civilizações mais antigas, inclusive até da pré-histórica, né? Tem registros, ou então tem algo que se supõe que... Seu Almir, tá ouvindo? Seu Almir? Seu Almir? Pode ser a conexão dele também, pode não estar boa. Ele tá botando aqui a mãozinha aqui, mas não tá... Ele tem que... Opa! Tô ouvindo, seu Almir. Ei, fique à vontade. Tá ouvindo? Tá falhando, tá falhando. Pois então, desde a pré-história, né, se a gente for observar, tem, não vou dizer registro, mas tem sinais que dão a entender de presença extraterrestre. Depois aquilo foi adentrando nas civilizações, passou pela questão da Bíblia e de todos os grandes livros sagrados e também de todas as manifestações espirituais. Nós temos uma presença de contatos que dá a entender a presença de extraterrestre no nosso mundo. Fiz até uma frase que diz que nós já fomos visitados muitas vezes e por civilizações muito diferentes. Então, entrarmos na Idade Média, vamos encontrar muita coisa interessante. Se a gente for por todas as civilizações, todas elas, entrando pela Grécia, entrando em Roma, entrando a China, entrando em Alexandria, tudo que nós formos olhar tem registro de alguma coisa. Eu não digo de imediato assim, era OVNI, mas é algo que se supõe, dá a entender que era OVNI. E esses registros que foi dito por essas civilizações que já passaram na Terra, a Idade Média está recheada, chegando aos tempos modernos, principalmente depois de 1947, né? E após a Segunda Guerra Mundial, para cá, os casos são muitos, são milhões de avistamentos. Então, eu não acredito que todo mundo aí está impressionado, que todo mundo está tendo ilusão, que todo mundo está mentindo. Eu acho que nesse meio de tanta coisa aí que a gente não pode afirmar, com certeza tem muita realidade aí também. E outra, veja que é uma pandemia de UFOs, de 47 para cá, em todos os países do mundo, em vilarejo do Brasil todo, em todos os lugares do Brasil, em todos os estados do Brasil, existe registro de avistamento. A gente fala da questão do Projeto Prato, né? Aquela coisa toda aí de Varginha e muito mais. Só que não são só esses. São muitos e muitos fatos isolados, inclusive fatos ligados aqui à Força Aérea, à Marinha, do mundo inteiro, o Exército do mundo inteiro, pessoas que são pesquisadores. Então, o mundo inteiro está recheado de casos. Então, eu não acredito que todo mundo está tendo ilusão, que todo mundo está mentindo, que todo mundo está tentando forjar. Não, eu acho que aí tem que ter verdades também. Eu sei que tem muita mentira também, mas tem as verdades. Então, essa casuística toda dos OVNIs, desse período até chegar aos nossos dias, foi uma coisa que foi evoluindo. Hoje, os contatos, inclusive, são ditos até que são contatos psíquicos, são contatos até de desdobramento. Aí tem toda uma hipótese. Eu já vi até hipóteses que diz assim, o extraterrestre, ele se desdobra, né? Como a gente sabe muito bem, as doutrinas e espiritualidade que estudam a questão de desdobramento, viagem fora do corpo, e muitos deles utilizam assim, até para não ter que a nave ter que pousar, uma nave grande e tal. É uma das hipóteses. Há outro contato telepático. Eu não estou aqui afirmando que tudo isso é realidade. Eu estou dizendo que são suposições que podem explicar por que de repente não é a nave em potencial, não é uma civilização que chega até aqui e que tem também todo um respeito às civilizações para com a nossa. Eu já vi até histórias que devemos tomar muito cuidado, porque podem vir ETs para cá que não tenham boas intenções. Isso tudo é possível. Mas com a nossa saída pelo sistema solar, eu vejo uma preocupação muito grande, principalmente com a NASA. A NASA tem uma preocupação dela não poluir o sistema solar, ou seja, não fazer com que as cápsulas não fiquem sujando o sistema solar, tendo todo o cuidado com a ecologia do sistema solar. Então pode ser que esses seres também tenham todo o cuidado também
de não ter uma agressão psíquica, espiritual, física em relação a nós. Mas vejam bem, isso é algo que eu estou dizendo e acredito, mas isso não é a verdade total, porque aí é uma suposição minha e de algumas pessoas que eu vi, que eu li, e que vai dentro do que vocês falaram também da questão de espiritualidade, que eu acredito também. Mas agora, entre eu acreditar e ser verdade, é como o Gregório falou naquela hora. Eu acredito no processo mediúnico, eu acredito em tudo isso, eu não tenho dúvida, porque pelo que eu passei, pelo que eu já vi, eu já cheguei a presenciar materializações bem confiáveis, eu vi com meus próprios olhos. Veja bem, é a minha experiência. Alguém do meu lado pode dizer, bom, é você que está falando, eu tenho o direito de não acreditar, então é uma coisa particular. Mas uma coisa que envolva a humanidade tem que ter uma credibilidade mais palpável. Então, gente, eu deixo que vocês possam comentar. Aí, fiquem à vontade, o nosso último bloco, né? Que até já houve esse comentário também aí nas falas, mas para que possam falar em relação a isso também. Fiquem à vontade. Almir, seguindo? Bernardo, pode falar. Fique à vontade. Pode falar? Amigo, vocês conhecem, ele esteve aqui o ano passado, né? Esse ano já, né? O Paulo Frutuoso. Eu conversei com ele, após aquela palestra que ele fez lá no 4 de setembro, a respeito dos livros dele, que eu li alguns, não li todos, mas com relação à materialização, né? Ele lá no Luiz, né? Lá no Rio, e ele participa. Aí eu perguntei a ele a respeito da quantidade de energia com relação a essa materialização. Aí ele disse, olha, tem um livro aí que vocês conhecem também, é a Física do Cristianismo, ele fala sobre isso. E ele disse, olha, para cada grama do seu corpo, você tem uma grande quantidade de energia. Ou seja, mais uma pessoa média, ele coloca isso lá, de 60 quilos, tem uma quantidade de energia armazenada, não se sabe como ativá-la, né? O que equivaleria a 160 mil bombas atômicas iguais a que foram explodidas lá em Hiroshima. Como provar isso? Eu pergunto, como pode demonstrar isso? Olha, por enquanto a gente não tem como demonstrar isso, mas a física vai chegar a esse ponto. E nós chegarmos a essa identificação dessa quantidade de energia que contém o nosso corpo, né? Então, nós sabemos que o nosso corpo tem as correntes elétricas, né? Estão presentes, a quantidade de íons, quantidade de... Bom, enfim, é uma grande quantidade de elementos, né? Então, como nós vamos ativar isso? Isso nós não sabemos ainda. Mas já tem alguns estudos, né? Neste livro que eu citei, A Física do Cristianismo, ele é escrito por um físico, professor de uma universidade muito famosa lá nos Estados Unidos, ele escreveu em 2006, 2007. Vocês podem consultar lá, ele fala sobre isso. Miguel, fala esse livro, Miguel. Oi? Falar sobre o quê? Sobre essa questão daquele livro, A Física do Cristianismo. Não sei se você leu. Não, eu não li ele ainda, mas li a referência que o Dr. Paulo Frutuoso coloca na obra dele, a última que ele escreveu. Exatamente. Eu li o livro, né? Tem muitas coisas lá que ele está investigando, né? E tem outros pesquisadores que, às vezes, o pesquisador cientista, ele não gosta de falar sobre isso. Eu vou sair aos poucos. O que eu pude perceber... É assim, uma coisa é assim mesmo. Tá? O que eu pude perceber, Bernardo, é que, e os colegas que estão me ouvindo, quando ele fala a respeito das inimagináveis fontes de energia possíveis para que um espírito se materialize, entendeu? O que eu pude perceber em relação a isso é que nós aqui do lado de cá, né, nós não temos acesso, vamos dizer assim, a esse tipo de manipulação. É impossível ainda, é impossível.
Quer dizer, o que a gente pode fazer é aquele controle que já existe nas usinas, nos reatores nucleares. Mas fazer o que ele postula, o que ele coloca como hipótese, né, tanto o Tipler, lá no Física do Cristianismo, como o Dr. Paulo, é uma coisa assim, é surreal, entendeu? Ainda pra gente. Então, se civilizações mais avançadas têm essa capacidade, são aquelas civilizações que elas têm um poder de manipulação inimaginável em relação às energias, né, que a gente conhece. Aí, quando eu digo energias, é a energia nuclear, é a energia eletromagnética, ou então a unificação delas, e a gente ainda não conhece aí. Então, seria aí as civilizações de tipo 4, de tipo 5, que ele postula lá na obra dele. Aí ele cita como exemplo, que seria o exemplo maior, né, para nós aqui, nesse nosso planetinha, o exemplo maior seria o do Cristo. Ele faz uma descrição lá magnífica, tá? A respeito de como o corpo de Jesus foi desintegrado, que ele pode ter manipulado essas energias, não só ele sozinho, mas de repente outras entidades muitíssimas avançadas que puderam controlar essas fabulosas fontes de energia milionésimo de segundo para fazer que o corpo dele se desintegrasse e que ele depois pudesse ter se manifestado materialmente, né, materializado para os seus discípulos. Então, ele trata disso lá no livro dele. Aí vai fazer esse cálculo matemático, né, a respeito de como cada célula, de cada átomo da célula pode ter se desintegrado ali naquele momento para poder armazenar, né, e manipular essas energias. É isso mesmo. É muita teoria ali. Bem, gente, alguém mais quer se pronunciar, falar alguma coisa? Posso... Pode ficar, Gregório, pode falar. Queria fazer um comentário sobre a importância da Operação Prato, né? Que ocorreu em 1977, na cidade de Colares, no Pará, né? E como você estava falando, lá no caso foi documentado pela Força Aérea Brasileira, foi filmado, e teve inúmeras testemunhas e tal. Um caso muito importante, porque ali, de certa forma, se o governo brasileiro abrir as informações, ali é uma prova consistente, pelo menos é uma evidência muito forte de que realmente algo, de fato, existe fora da Terra, é o meu modo de ver. O próprio depoimento do coronel da Operação Prato, o Roger Holanda, né, que ele fala, ele dá um depoimento, né, eu acho que os ufólogos, né, que foram até ele e tal, ele fala abertamente sobre o que aconteceu e tal, dá o depoimento ali muito claro. Mas vamos esperar novos capítulos, né, ver se o governo brasileiro ou a Força Aérea abre o que eles têm em mãos, né, para a população, ou pelo menos para os ufólogos, né? Não sei. E, Gregório, eu acho mais impressionante o relato do Bob Lazar. Bicho, aquilo ali... Também. Impressionante aquilo ali. Demais. Aquele cara ali, ele sabe... realmente ele teve lá na área 50... Na verdade, não é a área 51, é uma área próxima à área 51. Próxima. É a área próxima. Isso. O qual ele diz que tem 9 naves que caíram, né? E tem 4 corpos de extraterrestres, né? Interessante que ele fala que os médicos lá tiraram os órgãos, abriram um dos ETs e tal. Ele diz que dentro só tem um órgão. É como se o coração, todos os órgãos fossem fundidos em um só órgão que funcionasse para dar vida ao ser, né? Interessante, né? O depoimento dele. Não sei se vocês viram esse depoimento, né? Só existe um órgão que dá funcionamento em tudo, né? Interessante. Esse caso, a Operação Prato, Gregório, talvez foi o caso mais bem documentado, né, aqui no Brasil, foi aquele ali. O Exército, né, Forças Armadas. Vocês estão me ouvindo aí? Fizeram um apanhado, acompanharam aquilo ali, ficou muito bem documentado aquilo ali.
No caso não houve aqui no Brasil só a Operação Prato. Também teve a Noite Oficial dos UFOs, em 1986. 86. Isso. Foi... Esse aí, o impressionante desse caso aí, é exatamente os registros de radar. Aí ficou tudo gravado, realmente, para a fala dos pilotos, realmente o registro da movimentação das naves. E nesse caso aí, o coronel Moreira Lima, o brigadeiro da aeronáutica, 2 dias depois, ou 3 dias depois do ocorrido, ele dá um depoimento, ele chama a coletiva, vai à imprensa, vai Globo, vai Bandeirante, vai tudo, e ele fala abertamente o que aconteceu. Só que ele fala, houve alguma coisa, aí ele diz, daqui a algum tempo a gente traz os vídeos, traz os documentos, só que nunca trouxe, apenas ele falou, ele deu uma coletiva sobre o que aconteceu. Foi. Então, realmente aconteceu. Só que a Força Aérea nunca trouxe para a gente, ou para os ufólogos, que os vídeos, os documentos e o relato dos pilotos que fizeram a filmagem, que foram atrás dos UFOs, no caso, né? Teve um piloto e outro que falou, mas assim, ocultava o rosto do piloto, aquela coisa. Sim. Mas não abertamente, né? Acho que até o piloto que falou fantástico, se não me engano. Tem no YouTube, se você colocar no YouTube, tem a reportagem do Fantástico. Tem, no Fantástico. Tem gravado. Tem gravado. Tem gravado. Só botar a Noite Oficial dos UFOs, Brasil, aí tem tudo lá. Ele tem a reportagem do Fantástico. É um caso bem impressionante mesmo. Né? Sim. Muito interessante. Também tem o caso Varginha, em 96, né? Varginha. Falado, né? Demais. Esses 3 aí são os principais. Gente, eu queria dizer para vocês assim que já estamos aqui com praticamente quase 2 horas. E não caiu. Não caiu, não. Eu sabia que não ia cair. Ótimo. Sabia que não ia cair. Pronto, mas você é assinante, mesmo? Aqui em casa a gente aqui. Veja bem. Porque dizem que gratuito é só 40 minutos. E o que quando você paga aí é por tempo ilimitado. Mas foi ótimo, isso não importa agora. Exatamente, acho que deve ser isso. Mas assim, eu queria dizer para todos vocês, eu queria agora estar encerrando. Já estamos aí completando, já está chegando o meio-dia, né? Acho que deu praticamente quase 2 horas aí. Só não deu mais porque a gente estava no momento se conectando, né? E a gente poderia já até marcar um outro momento, né? E sugerir o tema, poderia ser até o tema daquelas civilizações, né? Relações civilizações antigas, civilizações pré-colombianas. Muito bom. Todas elas. Atlantes, civilização Sim, Atlântica. todas elas. Desde o começo do mundo, desde a pré-história até hoje, tudo que a gente puder estar comentando. Vocês aceitam assim o tema? Tá ótimo. Muito bom. Ótimo. Já vou tentar pesquisar sobre isso aqui, arrumar um tempinho. Eu tenho um livro sobre essas civilizações pré-colombianas. Pode falar. Não, pode falar. Não. Pode falar. Uma observação. Eu tive o prazer de palestrar sobre elas na minha escola de filosofia, né? E a egípcia, eu sou apaixonada, então nem conta. Mas essas civilizações pré-colombianas, eu tenho um livrinho bem fininho, que é muito legal, que fala sobre isso. Depois eu posso colocar no grupo para vocês. Sim, por favor. Coloque lá. Que eu encontrei por acaso esse livrinho, falando sobre essas civilizações pré-colombianas, e foca muito nessa questão deles, dessa questão da astronomia e da ufologia. Lógico que não vai dizer especificamente isso, porque isso ainda é muito tabu, mas fala sobre até a questão dos desenhos, que fica bem claro isso. Aí eu vou colocar no grupo para vocês, beleza? Tá ótimo. Gente, então assim, eu acho. Vou fazer minhas considerações finais e eu deixo que vocês fiquem para fazer as considerações finais de vocês e a gente encerra. Agradecer a presença de todos. Foi um primeiro momento online. Pelo menos eu aprendi muito, gostei muito. Para mim foi muito enriquecedor. Eu espero que vocês tenham gostado e peço desculpa pelas mancadas aí na tecnologia, que ainda sou meio brabo ainda na tecnologia, vou apanhando aí desse negócio pra caramba. Então eu peço desculpa aí qualquer coisa, a gente vai aprendendo mais no decorrer aí. E lá no grupo, a gente marca lá no grupo outro momento.
fica esse tema. Então eu deixo com vocês agora as considerações finais de vocês. Fiquem à vontade, quando o último terminar a gente encerra. Então, um bom domingo para todos e fiquem à vontade para se manifestarem aí. Eu particularmente estou muito feliz também, porque foi a primeira vez que eu participei, o primeiro que houve na Casa da Cultura. Eu não pude participar, porque aos sábados eu tenho um compromisso e não pude participar, mas estou muito feliz, aprendi muito e vou aguardar a próxima, porque nós vamos absorver muitos conhecimentos que eu acredito que muita gente vai estudar para trazer para a gente novidades, para mim, por exemplo. Para mim também. E obrigada a todos. Obrigado você também. Gente, vamos falando aí as considerações de cada um. Bem, assim, eu vou dar aqui minha opinião aqui sobre ufologia. Para mim, Júnior, sempre foi assim, eu levo como uma quebra de barreiras. Barreiras, não, o que são essas barreiras? É o convencional, né? É o que a gente estuda na escola, é a ciência, é a história, é a geografia, que nós estudamos, lógico, é a nossa história, da nossa humanidade, e que são levadas a todo mundo, né? Assim como eu acho que todo mundo estudou em escola e, enfim, acaba levando. Mas, assim, a ufologia sempre foi, para mim, uma quebra de barreiras mesmo, né? Nós estudamos uma maneira, hoje nós vemos outra maneira, a partir do caminho da ufologia. Tem relatos em astronomia, na própria arqueologia, na própria história mesmo, né? Se você for pegar mesmo e ler profundamente, você vai ver que existem diferenças do que nós estudamos para o que nós vemos hoje. Independente de crença, independente de eu sou espírita, eu sou umbandista, eu sou católico, eu sou protestante. Independente disso, a gente tem que levar a ufologia como um estudo. Existe a casuística, existe, enfim, vários caminhos a serem trilhados. Eu acho, assim, é a mesma opinião que eu dei na primeira reunião que nós tivemos. Eu acho que essa união, né, essa junção da ufologia científica com a espiritualista, eu acho que a gente vai chegar a um caminho mais, digamos, um caminho mais moderado e que consiga decifrar muitas coisas que para nós ainda é muito, digamos assim, eu vou dizer mistério, né, mais complicado de se entender. Por que eles nunca apareceram? Acho que todo mundo já sabe, é uma coisa que é uma coisa gradativa com o tempo, com a questão de concepção, de entendimento, mas que a humanidade, eu acho que agora realmente é um momento que, independente de pandemia, independente de qualquer coisa, o entendimento está chegando, né? E eu acho que juntamente com esse entendimento, a ufologia vai ser, digamos assim, um caminho mais aberto, né, para entendimento total. Não é todo mundo que se interessa, né? Acho que aqui nós somos um grupo de quantos, né? Num universo de quantos. É muito pouco. Nós sabemos que, infelizmente, na ufologia ainda existe muita... 98% dos casos é mentira. A gente sabe. A gente tem que saber filtrar, né, desses 100%, tirar os 2% e tentar estudar e colocar em prática, na verdade. E eu acho assim, eu acho que é muito válido esse debate. Vou ficar aguardando já esse próximo aí, e eu acho que tem tudo para se desenvolver belíssimos debates aqui sobre não só de ufologia, mas de outras coisas relacionadas, e que com a visão do Miguel, que é bem científica, a visão do Gregório, que já é mais uma mistura, né, de espiritualista com científica. E eu acho que com essa visão de todo mundo, essa união de todo mundo, é que nós vamos chegar num resultado mais favorável, respeitando logicamente a visão de cada um. E aqui a gente tem que estar apartidário, tem que ser um negócio limpo, botado na mesa, sem eu sou apaixonado, eu sou espírita, eu sou católico fervoroso. Isso aí a gente sabe que, enfim, a gente tem que levar para o entendimento de todo mundo. E eu acho que é unindo
é o espiritualista, é o científico, é o católico que viu algum fato que possa colocar em debate. E eu acho que essa união é que vai para frente. Foi muito bom, bacana, e eu estou aguardando já a próxima aí. É isso, senhor. Pode comentar mais. Bernardo. Bernardo. Considerações. Está ouvindo, Bernardo? Estou ouvindo. As minhas considerações finais, gostaria de parabenizar o grupo, porque o encontro foi bom, sempre proveitoso, a gente sempre aprende um com o outro, né? E ufologia é isso, a gente tem que procurar sempre algo que faça assim objetivo, né? Como o nosso amigo acabou de falar, o Gregório, né? E essa questão da quantidade de avistamentos, um percentual que realmente é verdadeiro, em torno de 2% a 3%, e vocês já viram isso por aí, né? Eu gostaria de falar um pouco, o colega falou sobre a Operação Prato, em 77, mas em 1976, houve os avistamentos aqui no Maranhão, isso está relatado. Eu lembro desses avistamentos muito comentado na imprensa, né? E, mais ou menos 6 a 8 meses antes dos avistamentos lá em Colares, no Pará. Foi comentado, mas naquela época a divulgação era pouca, ficou por isso mesmo, né? Ninguém foi investigar o que era, né? Eu gostaria de falar com os colegas que aqueles avistamentos que houve agora no final do ano aqui na Água Limpa, na estrada do Matador de Timon, eu ainda não tive tempo, porque agora está fechado, né? Mas eu vou lá conversar com o pessoal, saber direitinho como é que foi esses avistamentos lá. Não foi só um, não, foram vários, né? Bom, a gente... Estou esperando agora já a marcação do próximo encontro aí do grupo, né? Um abraço a todos. Pessoal, vamos lá. Fazendo as considerações. Posso falar? Pode, tranquilo. Não, eu queria falar da importância, né, da gente falar sobre ufologia, sobre espiritualidade. Meu amigo Tucano, responde. Opa, o ET está ajudando aí. Olha o seu Almir! Agora o Almir está dando certo agora. Agora ele vai disputar. Rapaz, eu tô muito... Deixa o Almir falar. Vai, seu Almir, pode falar. Eu estou muito triste, porque eu via vocês, mas vocês não me viam. Que coisa, hein? Você estava espiritualizado, hein? Não é, ligado. Um obsessor. Não, que é isso? Espírito de alto nível que a gente não conseguia nem ver. Não, eu tô brincando, eu sou daquela linha de Astacherran, Sheliana, aquele tipo ali que só é benéfico. Você era um ET que estava observando todo mundo aí. Vocês estão me ouvindo normal ou não? Estão ouvindo normal. Só está sem imagem. Vocês estão me ouvindo? Imagem, senhor. Ok. Tem imagem. Você não tem imagem, né? Mas tudo bem. Pois é, aqui a internet minha, rapaz, é da Claro Neste, é uma porcaria. Mas... Discada. Fica à vontade. Não é discado, não. Tô brincando. Não é a DSG, não. É via cabo mesmo. Brincadeira. E Wi-Fi. Ok, amigo, foi muito interessante. Esse nosso encontro, não sei se já está acabando, eu posso falar mais, o anfitrião? Está acabando, mas dá tempo de dar uma palavrinha. Fica à vontade aí, que já está quase encerrando aqui. Pois é, eu quero apenas agradecer o convite. Não, eu sei que eu estou na rapa do tacho, a próxima eu estarei mais ligado. Meu amigo Miguel, agora... terça-feira, 19, é nosso dia, não é? Oi. Dia do físico? É isso? Ah, sim. Responda. Sim. Meu Miguel. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo. Tá normal. Miguel, tá ouvindo?
Sim, então. Pois é, terça-feira é o nosso dia, o dia do físico. Pode falar. Pois é, terça-feira é o dia do físico. Isso. Nós iniciando na física, nós iniciantes da física, ok? Isso, justo. Tudo bem, mas não tem problema. Eu vou me despedir aqui com muita pena não ter participado diretamente. Um abraço a todos. Estácio, Um cheiro. Obrigado. Obrigado, do coração. Tem mais alguém, por favor? Gregório, vá que é sua. Posso continuar? Pode continuar, Gregório, vai. Não, é só falar da importância do nosso encontro, né, para falar sobre espiritualidade, sobre ufologia, sobre os acontecimentos e tal. E a importância também de divulgar, né, para o restante do grupo e para outras pessoas, né, para a gente trazer mais gente, para a gente popularizar, tornar popular o assunto, né, a ufologia aqui no Piauí, aqui no Nordeste. Eu acho que é um assunto muito importante, muito rico a ser debatido, a ser discutido. Muito legal, muito bom mesmo. Obrigado. Obrigado também. Pessoal, mais alguém? Eu só queria encerrar aqui com as palavras do Kardec. Eu acho bem apropriado, né? Se não me engano, foi ele que declarou isso. Ele disse certa vez que quando 2 ou 3 pessoas dizem ver algo, existe uma possibilidade de que seja real. Sim. Mas quando inúmeras pessoas, diversas, milhões dessas pessoas, dizem ver algo em diferentes locais e em várias épocas no tempo, existe uma possibilidade muito grande de ser real. Isso. Legal. Então, eu acho que, como os colegas já comentaram, com a sua mensagem final, eu acho que a gente tem uma possibilidade também de crescer, né? Ampliar mais os nossos horizontes e tudo. Como a gente está nesse período de isolamento, né? E a gente tem essa possibilidade de usar a tecnologia aí para se comunicar, a gente pode também estar aperfeiçoando isso, né? Achei muito legal o Zoom, né? O Zoom realmente possibilita aí uma integração maior. A gente tentou com o WhatsApp, não foi possível. Mas se a gente tivesse insistindo um pouquinho mais no WhatsApp, tinha dado certo, né? Mas enfim, a gente vai, de repente, tentar mais tarde aí o Google Meets, me disseram que é muito bom também. Mas o Zoom tá de bom tamanho, viu? Deu certo. Então a gente pode aí estar pensando num próximo episódio, né? Sem intervalos, lógico. Pra gente fazer, sem propaganda, aliás, pra gente fazer Sem propaganda, né? Só os blocos, né, Cláudio? Só os blocos. Tem mais alguém? Eu quero, endossando bem as palavras do Miguel, eu quero parabenizar todos nós. Gente, nós somos muito felizes, educados. A gente interrompeu um ao outro, mas foi educadamente mesmo assim, pedindo a palavra. E não tumultuou, foi ótimo. E não precisou desligar o microfone de ninguém, como foi sugerido no início. Foi ótimo, parabéns para nós. Somos meninos e meninas bem educados. Como é que não é? Falta a Ana fazer as considerações finais. Vamos lá, Ana. Bom, eu queria só agradecer, foi muito bom, aprendi muita coisa. E é muito bom você estar entre pessoas que não acham que você é louco pelo que você está falando. Isso é um alívio. Só pegando o gancho do Miguel também, tem um autor que eu gosto muito, chama Jorge Angeli Fraga, que ele fala assim: a verdade não é obra dos homens, só cabe a estes descobri-la. Então é o que nós estamos tentando fazer aqui, né? Descobrir a verdade, mas não a nossa verdade, a verdade universal, a verdade da lei maior, como os filósofos falam. Então acho que nós estamos aí no caminho certo e tomara que possamos continuar e que a próxima reunião já seja no próximo domingo, seria muito bom. É só uma dica, tá? Sem pressão, pressão. Não, tá certo. A gente vai fazer o seguinte, eu vou
A gente vai conversando no grupo e vai vendo, checando o horário melhor para todos, porque eu sei que vocês aí também estão cheios de live, né? E eu também estou, é tanta live aqui, tanto horário, a gente vai se encaixando nos horários para ver o melhor horário para todos nós, viu? Tá certo. Então, tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Eu tô tranquila. Mais alguém? Vamos deixar esfriar, né? Vamos fazer logo o mais breve possível, uma votação, para que continue, porque se deixar, o momento já está assim delicado, né? Então, vamos tentar fazer o mais dinâmico possível para deixar marcado o tema é esse, o dia é esse, e vamos fazer, porque tempo agora nós temos, né? Posso dar uma sugestão? Sim. Tranquilo. Por mim já seria na quarta-feira já. Por mim, qualquer dia. Por mim, tudo bem também. Tô de boa. À noite, né, Gregório? Poderia ser à noite. Pra mim eu só posso à noite. Fica até melhor. Não tem problema. Porque quarta-feira, por enquanto, eu tô podendo, enquanto durar a pandemia. Eu tô com problema na quarta. Eu não... Vamos deixar mesmo para domingo. Domingo, no mesmo horário. Domingo é bom porque acho que pega todo mundo. Né? Mas aí seria Mas vamos interessante. mais cedo. Seria interessante até, mestre Tucano, lá já logo, como a gente já teve experiência com o Zoom, já deixar pré-determinado isso, porque depois, vamos entrar no WhatsApp, não sei o que. Não, verdade. Para as outras pessoas baixarem. Pois é, nós perdemos mais ou menos 40 minutos. Foi 40 exatamente. Minutos sem concordo contigo. Eu concordo contigo. Vamos fazer, aí depois vai estudando outras experiências. Isso. E tudo mais, enfim. Isso. Dá para deixar... Deixa já ali perto do dia, ali já deixa o link lá tudo direitinho, já para o pessoal poder entrar, o acesso. Isso, pronto. Pode fazer até um pré-teste antes. Isso mesmo, teste no meio da semana, vamos fazer um teste aqui, todo mundo, ok, pronto, 5 minutos você encerra. Tudo bem, eu acho que esse dinamismo ajuda um pouco também. Com certeza. Eu acho, posso dar uma sugestão? Eu acho que agora a gente poderia já trabalhar com 2 datas e colocar em votação no grupo. Tipo, na quarta e no domingo. Aí colocava no grupo. Aí quem ganhasse... Eu, de antemão, já digo que na quarta eu não posso de forma alguma. Entendeu? Eu prefiro no domingo. Eu não vou ter... Mas o grupo pode fazer qualquer coisa. Não, pode botar. Eu falo quarta-feira como uma sugestão, mas pode ser na quinta. Entendeu? Bota 2 datas, né? Mas pode ser como previamente foi colocado, né? O sábado e o domingo. Qual o melhor? Aí tá, beleza. Pode ser também. Eu acho que... Não, eu não estou podendo assim. Segunda, quarta, sexta está meio complicado para mim, mas na quinta eu acho que talvez dê. Mas a gente já pode colocar em votação já sábado ou domingo, né? Data e o data não dá para mim. Pois é, a data e o tema, né, do discurso. Né, o tema está definido, tema já estipulado, né? Grandes civilizações. Pois é, vamos botar aí, né, um ou 2, porque, enfim, para mim, ótimo, esse tema é fantástico. Adoro, entendo. Fantástico. A gente coloca, o tema coloca também a sugestão de data também, e no grupo a gente vai votando, como a gente votou essa, fica melhor, né? Pode ser. Beleza. Gente, pois, até logo a todos vocês, e fiquem com Deus e vamos tocar para frente. Um beijo no coração de todos vocês, viu? Fiquemos com Deus. Bom final de semana aí para todos. Saúde, paz. Para nós. Amém. Ok.